Boa tarde, caros internautas. Mais uma vez estamos todos juntos para o nosso programa Curiosidades da Igreja Católica. E no dia de hoje nós vamos falar de um tema da nossa atualidade e que, por sinal, tem sido muito comentado, que é a teologia da libertação. A teologia da libertação nasceu da influência de três frentes de pensamento. Primeiro, o evangelho social das igrejas norte-americanas, trazido ao Brasil pelo missionário e teólogo presbiteriano Richard Shawn. A teologia da esperança, do teólogo reformado Jürgen Moltmann, e a teologia antropolítica, que tinha como seus grandes expoentes o teólogo católico Johann Baptist Metz, na Europa, e o teólogo batista Irving Cox, nos Estados Unidos. Especialmente a publicação em 1965 pelo teólogo batista Irving Cox, A Cidade Secular, como contraposição à obra clássica de Santo Agostinho, De Civitate Dei, na qual defende que a divisão entre a cidade dos homens, o mundo terreno, e a cidade de Deus, o mundo espiritual, segundo ele, a partir do século XX, essa visão encontra-se superada pela contraposição entre a cidade dos operários reprimidos, o mundo proletário, a cidade dos donos do poder, o mundo geopolítico, e a cidade dos capatazes opressores, o mundo burguês. O marco do nascedouro da teologia da libertação, porém, está na publicação de uma obra intitulada Uma Teologia da Esperança Humana, de Rubem Alves, cujo título original era Em Direção a uma Teologia da Libertação, na tese de doutorado no Princeton Theological Seminary. A primeira participação católica no lançamento da Teologia da Libertação foi a publicação da Teologia da Revolução em 1970 pelo teólogo belga radicado no Brasil, José Camblin. Em 1971, Gustavo Gutierrez publicou Teologia da Libertação. Somente em 1972, Leonardo Boff surge no cenário teológico com a publicação de Jesus Cristo Libertador. Como Rubem Alves estava exilado nos Estados Unidos neste período, Boff passou a ser o mais conhecido representante desta corrente teológica que vivia no Brasil, devido à proteção recebida pela Ordem dos Franciscanos, à qual ele pertencia. Então nós vemos aqui os primeiros passos da teologia da libertação, deste fenômeno, por assim dizer, que se tornou também uma chaga da Igreja Católica. Poderíamos até dizer que a teologia da libertação se tornou uma espécie de reinterpretação ou má interpretação do Concílio Vaticano II. O método dessas teologias é indutivo, não parte da revelação e da tradição eclesial, para fazer interpretações teológicas e aplicá-las à realidade, mas partem da interpretação da realidade da pobreza e exclusão e do compromisso com a libertação para fazer a reflexão teológica e convidar a ação transformadora desta mesma realidade. Ocorre também uma crítica à teologia moderna e sua pretensão de universalidade. Consideram essa teologia eurocêntrica e desconectada da realidade dos países periféricos. Segundo alguns pensamentos da teologia da libertação, seria
a inclusão em alguns aspectos e até mesmo campos da própria igreja, de leigos, e seria como que uma representatividade do espaço laical dentro da própria igreja. Só que alguns avanços que, de certa maneira, não corresponderiam com aquilo que a própria igreja, ao longo deste tempo todo, vem ensinando. A defesa da classe mais desfavorecida entraria também como um dos seus pensamentos, porém, evasando realidades um pouco controversas ao que o Vaticano II pregaria. Muitos perguntam, então, o que é, afinal, esta teologia da libertação? Podemos responder a esta pergunta com a resposta que deu a autoridade da Igreja, na época, o prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, na época, cardeal Joseph Ratzinger, que foi escolhido pelo Papa João Paulo II em 1981. Ele era prefeito daquela que estava encarregada de cuidar da sã doutrina, que com tanto ênfase São Paulo recomendava a Timóteo e a Tito. Bom, Joseph Ratzinger, cardeal prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé na época, mais tarde se tornaria o nosso querido Papa Bento XVI. A teologia da libertação surgiu mais especificamente na América Latina, na década de 60, e ganhou adeptos principalmente nas comunidades eclesiais de base. A partir dos anos 80, ou melhor, as SEBs, né? Nós temos as comunidades eclesiais de base, são as SEBs. A partir dos anos 80, podemos sentir mais de perto a sua ação. Foi então que o então cardeal Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, escreveu um importante artigo intitulado Eu vos explico a teologia da libertação, que foi uma revista publicada em setembro e outubro do ano de 1984, onde deixou claro todo o seu perigo, analisando este artigo. Dom Estevão Bittencourt, nosso saudoso Dom Estevão, daquele Perguntas e Respostas, da doutrina da fé, da doutrina católica e também da nossa fé, afirma: o autor mostra que a teologia da libertação não trata apenas de desenvolver a ética social cristã em vista da situação socioeconômica da América Latina, mas revolve todas as concepções do cristianismo, doutrina da fé, constituição da igreja, liturgia, catequese, morais, etc. Então, num dos nossos programas, nós abordamos o Concílio Vaticano II. E este tema da teologia da libertação vem, de certa maneira, como uma espécie de má concepção do pensamento do Concílio Vaticano II. Quando nós entramos em decorrência com esta realidade, percebemos que não é bem o que de fato o concílio queria apresentar. O concílio foi uma resposta às indagações e atualidades do tempo presente, em que, como nós bem sabemos, o tempo contemporâneo
já não tinha mais aquelas dúvidas ou as dificuldades da época do Concílio de Trento. Então era necessário que tivéssemos um concílio para que pudéssemos ressaltar não só a doutrina em relação ao tempo presente, mas também o modo mais claro da própria igreja ir ao encontro do mundo e ali auxiliá-lo para que compreendesse bem a fé, a doutrina, a moral e os outros âmbitos eclesiais. Porém, a teologia da libertação vai além, né? Não que se quisesse concentrar nessas indagações, mas vai além porque distorce um pouco a resposta do Concílio Vaticano II em relação à questão social, econômica, em relação à própria liturgia. Dá um outro âmbito à participação laical, enfim, houve uma outra resposta para Vaticano II, já no nível de libertação das, então, entrelinhas doutrinais da Igreja Católica. Vejamos aqui algumas afirmações do cardeal prefeito da Congregação para a Fé. Ele diz, Joseph Ratzinger vai dizer: a gravidade da teologia da libertação não é avaliada de modo suficiente. Não entra em nenhum esquema de heresia até hoje existente. É a subversão radical do cristianismo, que torna urgente o problema do que se possa e se deva fazer frente a ela. A teologia da libertação é uma nova versão do cristianismo, segundo o racionalismo do teólogo protestante Rudolf Bultmann, e do marxismo usando, a seu modo, uma linguagem teológica e até dogmática, pertencente ao patrimônio da Igreja, revestindo-se de uma certa mística para disfarçar os seus erros. Aqui na afirmação, Joseph Ratzinger ele vai explicar a seu modo claramente que a teologia da libertação seria como que um outro cristianismo, um novo rosto para o cristianismo. Não aquele cristianismo preso em algumas concepções que fossem tradicionais. Em outras palavras, seria como que um ataque à doutrina cristã, né? Ratzinger ele previu o perigo e assim como então prefeito da Sacra Doutrina da Fé deveria posicionar-se. Na época ele foi um pouco atacado como que uma espécie de perseguidor, querer que a doutrina da fé voltasse a ser uma inquisição. Até o viram como inquisidor, porque diziam que estava perseguindo Leonardo Boff e todos estes outros teólogos, mas de fato não era. O então cardeal foi muito claro ao afirmar o perigo. Com a análise do fenômeno da teologia da libertação, torna-se manifesto um perigo fundamental para a fé da Igreja. Sem dúvida, é preciso ter presente que um erro não pode existir se não contém um núcleo de verdade. De fato, um erro é tanto mais perigoso quanto maior for a proporção do núcleo de verdade assumida. E o cardeal vai explicando essa teologia nova. Essa teologia não pretende constituir-se como um novo tratado teológico ao lado dos outros já existentes. Não pretende, por exemplo, elaborar novos aspectos da ética social da Igreja. Ela se concebe antes como nova forma de compreensão
do cristianismo na sua totalidade. Por isso mesmo, muda todas as formas de vida eclesial, a constituição eclesiástica, a liturgia, a catequese, as opções morais. A teologia da libertação pretende dar nova interpretação global do cristianismo. Explica o cristianismo como uma praxis de libertação. Pretende constituir-se ela mesma um guia para essa praxe. Mas assim, como segundo essa teologia, toda realidade é política. Também a libertação é um conceito político e o guia rumo à libertação deve ser um guia para a ação política. Então aqui houve uma espécie de mistura de fé, religião e política. Ambas são assuntos diferentes que podem se encaixar, mas não da maneira como estes teólogos queriam. De certa maneira, a teologia da libertação foi um ataque à fé, à moral, aos costumes, à tradição, pois, além de distorcer o pensamento do Concílio Vaticano II, além de tudo, houve uma espécie de ar de ornamento, ou mudança, ou classificação de algumas constituições da própria Igreja. A questão da constituição eclesiástica, da autoridade, da hierarquia. O não respeito ao posicionamento universal da Igreja. Um querer que suas ideias estivessem acima da própria doutrina. A mudança da doutrina. O que em 2000 anos nós vivíamos, ou que 2000 anos nós defendíamos, de uma hora para outra queriam que se mudasse. A igreja precisa se renovar. Então o pensamento também. Era o que afirmavam. A liturgia, por exemplo, já não se via mais o ministro sagrado apenas, mas que o povo, em palavras mais claras, que o próprio povo, a própria Assembleia, concelebrasse na liturgia, na Santa Missa. A catequese, que não devia ter estes caminhos específicos que recorrem à fé, à doutrina e à moral, e sobretudo as opções morais. Aí entrariam toda uma série de abalos na teologia moral que fizeram, atacando de certa maneira o posicionamento legal que a igreja possui. A libertação, para a teologia da libertação, é conquistada pela via política e não pela redenção de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados e disse a Pilatos que o seu reino não é deste mundo. O pecado para a teologia da libertação se resume quase que só no pecado social. Mas este não será arrancado com a conversão e com os sacramentos da igreja, mas com a libertação do povo pela luta política. Daí o fato de haver um laxismo moral e espiritual em muitos adeptos dessa teologia. Muitos não valorizam a celebração da missa, a não ser como uma celebração de mobilização política do povo oprimido. Não se valoriza suficientemente a oração, a confissão, a Eucaristia, o Santo Rosário, a adoração ao Santíssimo Sacramento e a todas as práticas de espiritualidades tradicionais,
que são então consideradas superadas e até alienantes. Ou seja, basicamente, neste pensamento da teologia da libertação, nós jogamos fora toda uma tradição que em 2000 anos se formou e se consolidou para que houvesse o crescimento da fé e, ao mesmo tempo, a conversão do coração para Deus. Aquele convite, o apelo à conversão que Cristo nos faz, agora é visto de uma outra maneira. Não mais da fuga do pecado, não mais da saída do pecado, mas de um âmbito social. Ou seja, esquece-se sacramentos, esquece pecado original, esquece-se outras vias de pecado. O único pecado é o pecado social que deve ser trabalhado. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco retomaremos este tema. Retornando do nosso intervalo, vamos dar continuidade então a este tema da teologia da libertação. Conheço vários jovens sacerdotes, vai nos dizer o cardeal Ratzinger, que se formaram em seminários fortemente influenciados pela teologia da libertação e que hoje deixaram o sacerdócio. Ficaram esvaziados espiritualmente. Noto que nem se realizaram no campo social e nem no campo religioso. O então cardeal Ratzinger mostrou que é difícil enfrentar esse perigo, pois, como afirma, os teólogos da libertação continuam a usar grande parte da linguagem ascética e dogmática da Igreja em chave nova, de tal modo que aqueles que leem e escutam, partindo de outra visão, podem ter a impressão de reencontrar o patrimônio antigo com o acréscimo apenas de algumas afirmações um pouco estranhas. O então cardeal mostrou a inversão que se faz no papel da comunidade, povo e história para a vida da Igreja. A comunidade interpreta com a sua experiência os acontecimentos e encontra assim a sua praxis. Povo torna-se assim um conceito oposto ao de hierarquia e antítese a todas as instituições indicadas como forças de opressão. Afinal, é povo quem participa da luta de classes. A Igreja Popular acontece em oposição à Igreja Hierárquica. Por fim, o conceito de história torna-se instância hermenêutica decisiva. A história é a autêntica revelação e, portanto, a verdadeira instância hermenêutica da interpretação bíblica. Pode-se dizer que o conceito de história absorve o conceito de Deus e de revelação. Em seguida, o então cardeal mostra a deturpação também naquilo que é essencial, o reino de Deus. Esse conceito encontra-se também no centro das teologias da libertação, lido, porém, no contexto da hermenêutica marxista. Segundo John Sobrino, o reino não deve ser compreendido espiritualmente, nem universalmente no sentido de uma reserva escatológica abstrata. Deve ser compreendido de forma partidária e voltada para a praxe. Aqui se entende porque os adeptos da teologia da libertação
militam nos partidos políticos que visam a libertação do povo. De fato, a teologia da libertação teve uma certa influência em relação aos partidos políticos. Houve uma junção, houve uma militância na luta, segundo eles, pela classe menos desfavorecida. Contudo, a igreja já na época se preocupava com isto, das classes desfavorecidas, e segundo a luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus, a luz do ensinamento da igreja, já vinham trabalhando para o incentivo da participação do povo na vida social e, ao mesmo tempo, uma caracterização do próprio poder político para que se voltasse a essas classes. Podemos observar que muitos partidos, antes desta influência, tinham suas convicções. A igreja, a partir disso, vinha trabalhando essas convicções para que enaltecesse a grande preocupação pelos mais pobres e desfavorecidos. A teologia da libertação, com essa interpretação errônea, como que uma espécie de ala da igreja que não era concordante com o pensamento atual, dá então este passo e mostra-se competitiva, por assim dizer, com a Igreja Universal, a Igreja Católica Universal. Então, já se compactua com os partidos e ali vai influenciar os seus governantes ou os seus partidários para que agissem do seguinte modo, que a igreja, se fazendo eles igreja, iriam realmente acompanhá-los. É o que nós temos hoje. O ministério, o MST, por exemplo, se tornou uma luta dos mais desfavorecidos, porém não com a concepção correta, não de uma luta por direitos, por quererem ter aquilo que podem usufruir, porém com o incentivo da teologia da libertação, deixaram de lado costumes, tradições e até mesmo o próprio pensamento formativo para se dedicarem aos interesses próprios e aos impulsos da própria humanidade. Em outras palavras, a teologia da libertação foi a causadora de hoje nós termos estes revolucionários que querem a todo custo que seus direitos sejam respeitados. E aí poderíamos citar vários outros grupos, mas o importante é entender este pensamento. O Papa Paulo VI, na Evangelii Nuntiandi, explicou o que é a verdadeira libertação. Acerca da libertação que a evangelização anuncia e se esforça por atuar, é necessário dizer antes o seguinte: ela não pode ser limitada a simples e restrita dimensão econômica, política, social e cultural, mas deve ter em vista o homem todo, integralmente com todas as dimensões, incluindo a sua abertura para o absoluto, mesmo o absoluto de Deus. Mas ainda, a Igreja tem a firme convicção de que toda libertação temporal, toda libertação política, mesmo que ela, porventura, se esforçasse por encontrar numa ou noutra página do Antigo ou do Novo Testamento a própria justificação, encerra em si mesmo o germe de sua própria negação
e desvia-se do ideal que se propõe. Por isso mesmo que as suas motivações profundas não são da justiça na caridade, e porque o impulso que a arrasta não tem dimensão verdadeiramente espiritual, e a sua última finalidade não é a salvação e a beatitude em Deus. Ou seja, deixou o âmbito eclesial, deixou o âmbito social, ou melhor, o âmbito religioso e o social, até então enunciado pela Igreja, vivido pela Igreja, para se tornar um âmbito partidário. Já não mais se preocupava com a mística ou com a espiritualidade, com o convite à conversão e o convite à santificação. Mas se tornava agora um âmbito partidário que deveriam forçar que seus interesses deveriam ser levados em consideração, e o que eles propunham, que era uma igreja aberta, uma igreja renovada, por assim dizer, deveria ser visto neste contexto. Podemos aqui abrir um parênteses, que as dificuldades que hoje nós enfrentamos, que a própria igreja enfrenta no Brasil, como o desrespeito à própria igreja, o desrespeito aos bens sagrados, como nós tivemos aí em alguns tempos passados, tudo isto é influência da teologia da libertação misturada com o marxismo. Pois a visão não se tornava uma visão esquemática, mas se tornava agora uma visão totalmente que anularia o contexto católico. A libertação que a evangelização proclama e prepara é aquela mesma que o próprio Jesus Cristo anunciou e proporcionou aos homens pelo seu sacrifício. Os adeptos da teologia da libertação têm a enganosa mania de pensar que quem não aceita essa teologia não trabalha pelos pobres e oprimidos e não se preocupa com eles. Se acham os únicos defensores dos excluídos. É um grande erro. A Igreja, em seus 2000 anos de vida, ou mais de 2000 anos de vida, sempre socorreu os desvalidos e ainda o faz, mas nunca precisou lançar mão de ideologias estranhas para isso. Sempre agiu pelo puro amor a Jesus Cristo, que sofre no doente, no preso, no faminto, etc. A Igreja não precisa de novos teólogos que ensinem a fazer caridade. Ela a faz desde os apóstolos. Ela é perita em humanidade, como diz Paulo VI. Hoje, 25% das instituições que tratam dos aidéticos são da Igreja. Em toda a história da Igreja, os santos e santas viveram a verdadeira caridade. Só para citar alguns, Santa Isabel da Hungria, São Vicente de Paulo, São Francisco de Assis, São Camilo de Leles, São João Bosco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e milhares de outros que nunca precisaram reinterpretar o Evangelho e politizar a fé com métodos marxistas de luta de classes, invasão de propriedades alheias fora da lei, etc., para promover os pobres.
são os verdadeiros bons samaritanos do Evangelho. Ou seja, a igreja, desde a sua existência, desde sua instituição, ela já vive a caridade, ela vive já o amor aos mais necessitados. Como diz Nosso Senhor, os sãos não precisam de médicos, são os que estão doentes. São os mais necessitados que precisam de Cristo. E a igreja, nestes 2000 anos, vem ensinando, vem propagando esta mesma doutrina, neste mandato que Cristo deixou. E de fato, não precisamos mudar o Evangelho. De fato, não precisamos mudar a fé ou a doutrina ou os costumes, mas nós precisamos mudar, de igual maneira, a realidade de não querer sermos interpretadores pessoais da própria Escritura. Em outras palavras, não precisamos de teólogos que inventem. Precisamos de teólogos que saibam defender e ensinar a doutrina católica. O Papa João Paulo II, ao menos por 2 vezes, falando aos bispos do Brasil, condenou as invasões de terras. Olha o que o Santo Padre disse. Ao segundo grupo dos bispos do Brasil, do Regional Sul 1 da CNBB, em visita ad limina apostolorum de 13 a 28 de março de 1996, o Papa disse assim a eles: mas recordo igualmente as palavras do meu predecessor Leão XIII, quando ensina que nem a justiça, nem o bem comum consentem danificar alguém ou invadir a sua propriedade sobre nenhum pretexto. É a Rerum Novarum, a carta encíclica Rerum Novarum, número 55. A Igreja não pode estimular, inspirar ou apoiar as iniciativas ou movimentos de ocupação de terras, quer por invasões pelo uso da força, quer pela penetração sorrateira das propriedades agrícolas. Em discurso, no dia 26 de novembro de 2002, aos bispos do Brasil, ele voltou a dizer: para alcançar a justiça social se requer muito mais do que a simples aplicação de esquemas ideológicos originados pela luta de classes, como, por exemplo, através da invasão de terras, já reprovada na minha viagem pastoral em 1991, e de edifícios públicos privados, ou por não citar outros, a adoção de medidas técnicas extremas que podem ter consequências bem mais graves do que a injustiça do que pretendiam resolver. O próprio Papa 2 vezes, ou até mais, né? Ele reprovou em 96, em 2002, e quando veio ao Brasil também, ele reprovou essas práticas de invasões territoriais, porque a prática do MST é invadir as terras dos grandes latifundiários e ali tomar parte desta terra, ou seja, uma verdadeira revolução para tirar dos mais ricos e dar aos mais pobres, por assim dizer. É o famoso efeito Robin Hood. Eu tiro dos mais ricos e dou aos mais pobres. Só que não é bem assim, né? Nós temos que entender que eu não posso usurpar ou usufruir do que não é nosso. E a igreja ensina muito bem isso no campo moral, né? Eu não posso tirar, não posso obter o que não é meu por meios ilícitos. Eu não posso conquistar algo por meios ilícitos e que a igreja não aprova. Pois se o evangelho não aprova, a igreja também não aprova. Não podemos nos fazer de surdos a essas palavras. Concluo com as sábias palavras de Dom Estevão Bittencourt.
O cristão não pode ser de forma alguma insensível à miséria dos povos do terceiro mundo. Todavia, para acudir cristamente a essa situação, não lhe é necessário adotar um sistema de pensamento que é anticristão, como o da teologia da libertação. Existe a doutrina social da Igreja, já desenvolvida pelos papas, desde Leão XIII até João Paulo II, de maneira cada vez mais incisiva e penetrante. Se fosse posta em prática, eliminaria graves males do que sofrem os homens sem disseminar o ódio e a luta de classes. Bem, aqui então um pouco deste pensamento da teologia da libertação, que nós hoje resolvemos estudar, ver um pouco, para refletirmos e pensarmos que o pensamento cristão não deve distorcer do pensamento da Igreja. Portanto, estejamos atentos a esta realidade, aprendamos a estudar e a buscar a fundo as fontes, para não cairmos em heresia ou sermos considerados apóstatas da fé. Fica aqui a nossa contribuição. Até o próximo programa.